Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, gestor de ensino aqui do Rico Domingues Concursos. Para você que quer se preparar para o concurso CIASC, agora de 2017, concurso composto por vários cargos de nível superior, a gente preparou um curso com bastante carinho aqui para vocês nas disciplinas gerais, agora desse concurso da FEPESE. Eu vou apresentar para vocês como que funciona o curso, por que você deve estudar aqui, todos os benefícios, todos os diferenciais aqui do Rico Domingues Concursos. E depois, na sequência, vocês vão ter um aquecimento, uma palhinha ali, um gostinho de como vai ser a aula na disciplina de aspectos geográficos, históricos e culturais e atualidades com o professor Luiz Carlos Bruno Júnior. Então, por que você deve estudar aqui no Rico Domingues Concursos? Bom, primeiro as aprovações. A gente já tem uma tradição bastante grande em aprovações, é algo que nos fortalece, é algo que nos motiva. Vocês podem conferir ali no ricodomingues.com.br, o nosso site, tem várias aprovações. Eu vou trazer algumas aqui da FEPESE para vocês na sequência. Equipe de professores consagrada e exclusiva, nossa equipe aqui já especialista em concurso público, especializada na FEPESE, já com bastante tradição na FEPESE. Planejamento pedagógico 100% focado no edital e na banca. Vocês vão ter aulas focadas nesse concurso, baseadas, feitas para este concurso, sem perder o foco na banca, sem perder o foco nas disciplinas e no edital. Aulas atualizadas, como eu falei, exclusivas para o concurso do CIASC. Essas aulas vão ser gravadas agora a partir de setembro e vamos até a véspera da prova. Tranquilidade de estudar com quem tem todos esses benefícios e a tradição em aprovação e a tradição na FEPESE. Pessoal, em 2017 agora, a JUSESC, que foi um certame elaborado pela FEPESE, a gente aprovou o primeiro lugar, 7 entre os 14 primeiros aprovados, isso para o técnico da JUSESC, foi um concurso que a gente fez que teve um resultado excelente. Em 2016, na CELESC, o primeiro lugar para assistente administrativo, 5 entre os 10 primeiros fizeram Rico Domingues também. O último concurso do MP para analista, para nível superior, a gente teve 5 entre os 12 primeiros colocados na prova objetiva. Isso eram para vários cargos, tinha analista área administrativa, judiciária, que foi o caso do nosso primeiro lugar também. Já o último concurso para o MP, na parte técnica, nível médio, também 8 entre os 10 primeiros nomeados, então foi uma aprovação excelente também. Nesse concurso da CIASC não vai ser diferente, a gente conta com vocês para estrear os nossos banners de aprovação. Pessoal, como vai funcionar o curso? As aulas, como eu falei, gravadas a partir de setembro de 2017, então são aulas bem atualizadas. O curso é todo exclusivo para o CIASC, então vocês vão ter os vídeos já focados, gravados diretamente da sala de aula. Material de apoio, então todas as apostilas, os slides, listas de questões, o simulado que a gente vai preparar, tudo vocês recebem em PDF, podem baixar, imprimir, salvar no computador, fica à vontade. Já aliado a essas aulas, então vai ser bem interessante o curso para vocês. Aulas, então, de teoria e resolução de questões FEPESE, sempre baseado, focado na banca, né? Foco total no edital também. Pessoal, o curso ele vai ser composto de português, aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais de Santa Catarina e a parte de inglês. Os nossos professores todos exclusivos, a professora Mercedes Bonorino, Sérgio Machado, Luiz Carlos Bruno Júnior e Daniel Ritt. Eles já consagrados em concurso público, vão trabalhar sempre, então, o foco na FEPESE. Eu espero vocês aqui no curso, vocês serão muito bem-vindos, estudem conosco, tirem suas dúvidas, vão com força e garra, vai dar tudo certo. E agora vocês vão ter, então, um aquecimento com o professor Luiz Carlos Bruno Júnior. Até a próxima. Olá pessoal, eu sou o professor Bruno aqui do Rico Domingues Concurso. Estou aqui para passar umas dicas do concurso da CIASC para você que está se preparando para mais uma conquista. O programa que a gente vai trabalhar nesse concurso, ele é desde a atualidade, passando por pontos e fatos atuais, né, esses números de
população, fome, guerras, terrorismo, inclusive chegando dentro de Santa Catarina, que é uma situação bastante interessante de se ver, né? Porque você vai trabalhar com o mundo, consequentemente com o Brasil, e lembrando, a FEPES ela tem uma característica, ela sempre busca alguma coisa relativa ao estado de Santa Catarina. O que nós teríamos hoje numa manga para dizer para vocês, olha, tome bastante cuidado com isso. Então, nada melhor do que atualizar você dentro do Brasil. Como é que a gente atualiza você dentro do Brasil? Dinâmicas demográficas. Até então, o ano de 2000, nós trabalhávamos com população sempre com números quebrados. Quando a gente trabalha com esse número fragmentado, que é a população do Brasil, e nós vamos fazer uma junção com a área territorial, nós temos a ideia da densidade demográfica. É interessante você olhar aqui esse slide, porque ele ainda traz alguma coisa depois da vírgula. Lembrando que hoje essa população ela já pula, é 207 milhões, porque a ideia agora é sempre trabalhar com números arredondados. Então, o Brasil ainda é a 5ª maior população do mundo. Dentro desse contexto, nós vamos perceber que, apesar de todo esse processo, ainda estamos atrás da China, ainda estamos atrás da Índia. Opa, aqui nós já damos uma parada. A tendência para um futuro muito próximo é haver uma inversão desses 2 pontos que a gente está vendo aqui, ó. A Índia deverá passar a China, lembrando que a Índia não tem mais um regime de casta, a Constituição indiana já não permite mais isso, então a tendência é modificar. Mas você deve estar pensando, recentemente você fez uma leitura que a China permite a política do 2º filho. A grande ideia dessa política do 2º filho não é onde você tem hoje a concentração populacional. A ideia é que você coloque essa população no interior. Então a tendência desse crescimento é não ser tão acelerado quanto a gente imagina. Então a proporção para o ano 2050 é que você tem uma inversão. Não é tanto assim quanto a gente imagina, mas a Índia provavelmente passará a China com 50 milhões de habitantes. Para uma população acima de 1 bilhão, 50 milhões ele até aparenta ser um valor até pequeno dentro desse contexto. E dentro do território brasileiro, quando a gente coloca o Brasil como a 5ª maior população do mundo, como é que na realidade ele se distribui dentro dessa forma? Então nós vamos lembrar sempre o seguinte, a região sudeste, devido aos fenômenos migratórios que para cá ocorreram grande parte do período da história do Brasil, ainda é a que concentra o maior grupo de população. Basicamente, quando você tem uma migração interna, de onde é que veio essa população? Ela veio daqui, ó, certo? Dessa região que a gente chama de repulsiva, que é a região nordeste do Brasil. Essa nomenclatura repulsiva ela é uma forma de divisão geográfica do território brasileiro. Em terceiro, apesar de pequeno número de estados, nós temos a região sul. E aqui está basicamente um pontozinho que a gente teria que tomar cuidado, que é quando a gente coloca a região norte e a região centro-oeste do Brasil. A região norte, por uma pequena quantidade, ou seja, em torno de 2 milhões, ainda é a 4ª maior. Até porque você vai lembrar, o Brasil se ocupava a vertente litorânea, nunca a vertente do interior. Essa ideia de ocupar a vertente do litoral fez com que o centro-oeste fosse a última área ocupada do território brasileiro. Então, uma dica aí sobre população, né? E o que nós temos mais aqui para apresentar para vocês? Já que falou em população, vamos trazer isso para Santa Catarina, vamos trabalhar em especial aqui com a colonização açoriana. Muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó, chamada de colonização. Colonizar, imigrar, vocês vão lembrar aqui, ó, a data marca 1748. Quando a gente tem o ano de 1748, você vai lembrar que imigração, ela só acontece a partir de 1808. Essa palavrinha que começa com I, ela só é aceitável a partir de 1808. Então, teoricamente, eu estou quase 100 anos antes dentro desse processo. Mas, como a gente disse, toda regra, ele apresenta uma exceção. E onde é que está essa exceção para uma prova de concurso? Ela está com a imigração açoriana. Viu o que eu acabei de falar? Imigração. E por incrível que pareça, é aceitável você usar, é aceitável estar numa prova, mesmo antes de 1808, chamar esse grupo que está aqui de açorianos de imigrantes. Então nós vamos perceber de onde é que vieram esse povo, onde é que está. Muito cuidado que não é de Portugal. Açores é uma coisa, Portugal é outra coisa totalmente diferente. Como a gente diz, a escória da sociedade portuguesa nesse período, ela ia para o arquipélago. Então, nesse grupo, para cá vieram basicamente cerca de 5 mil casais. Lembrando uma coisa, quando você fala de açorianos, eles vão desde a região do norte do Brasil, via vertente do litoral, até o Rio Grande do Sul.
Então você vai ter ali, né, no Maranhão, apesar de hoje estar colocado no Nordeste, mas desde aquela região do Maranhão, Amapá, até a região do Rio Grande do Sul, essa vertente litoral ela é ocupada por esse grupo que a gente tem aqui. Para Santa Catarina, contabiliza-se cerca de 5.000 casais. Quando a gente fala Santa Catarina, é mais precisamente onde eles mais se concentraram, né? Tá legal, onde é que eles se concentraram? Basicamente o que você chama hoje Florianópolis, né? Na época não recebia essa nomenclatura, para a gente ter uma ideia, né? O que os açorianos vão contribuir? Falar o que eles vão contribuir, você vai lembrar um pequeno detalhe. O fato de vir era uma coisa, voltar também era a mesma coisa. Como eles não se adaptaram muito desses grupos que aqui estão, só para a gente ter uma ideia, cerca de 1.500 casais voltaram em menos de um ano, certo? Mas mesmo os que ficaram contribuíram muito em processo cultural. Lembrando que cultura também é um tema da sua prova, né? Então, o que os açorianos contribuíram? Dentro do seu processo cultural, o modo de falar é uma característica bastante comum, a alimentação, que é uma característica também bastante comum da cultura açoriana, e lembrando, né, ele vai aprender a pescar da forma que a gente conhece hoje aqui, né? Lá nos Açores, por exemplo, o arquipélago dos Açores são ilhas vulcânicas, então a praia que a gente tem aqui não é o mesmo desenho da praia que a gente tem lá. A cultura da pesca, como eu falei para vocês, a renda de biurro, característico também até de Portugal, por isso às vezes havia uma confusão. A arquitetura, né, essa forma das casas grudadas, aquela ideia que você tinha um telhado um pouco mais avantajado, que a gente chamava de beira, e a eira onde se secava o alimento, né? Então as portas na entrada da frente, a porta na entrada, na saída, né, como se diz, né, você tem uma entrada e uma saída apenas, o número de janelas definindo a quantidade, na realidade, de pessoas, não só isso, mas também o valor que essa família, na verdade, representava dentro da sociedade. Consequentemente, uma coisa bastante causadora de polêmica, que é a farra do boi, né? Hoje proibida por lei, mas vale lembrar que é um processo desse período da história, da cultura açoriana. Dela você tem a consequência, que é o boi de mamão, lembrando que os adultos brincavam com a ideia da farra do boi, enquanto, consequentemente, né, o boi de mamão era uma brincadeira típica das crianças, e aqui, fechando esse grupo, você tem aí a cultura açoriana, certo? Nessa mesma sequência, uma coisa muito importante para vocês. Quando você lê aquela ideia do contestado, repara uma coisa, guerra do contestado, conflito do contestado. É só uma questão de nomenclatura que a gente tem. Usamos aqui a ideia da questão, 1853, 1916. Vou compactar essa data. Você vai guardar dois períodos da história. 1908 a 1910, 1912 a 1916. Ano passado, nós comemoramos o centenário do conflito do contestado. Então, se a gente tivesse, na verdade, apostar alguma coisa, e é cara da FEPESE, é muito característico deles, sempre cobrar o contestado, você vai perceber que isso daqui não poderia ficar de fora. O chamado centenário do conflito contestado. Onde é que está esse centenário? Aqui, ó, nesse final. Certo? No ano 2017, ó. Então você vai lembrar de 1908 a 1910, você tem a construção da estrada de ferro, né? Lembra? Brasil Railway Company, criada, né, idealizada e também construída por Percival Farquhar. 2 anos depois você tem um marasmo, aí sim você tem um conflito, que é aquela ideia que faz-se uma mistura entre o processo messiânico e, consequentemente, a forma de administrar do Brasil. Eu já não estou mais na república, não estou mais na monarquia, eu estou num processo de república. Então, todo o processo da monarquia que se tinha, ele era totalmente expurgado. E quando você lê essas figuras da história que a gente está aqui, ó, como, por exemplo, José Maria, o Miguel Lucena de Boaventura, esse é o cara do conflito do contestado, porque você tem o João Maria e o João Maria, lembra? São 3, João Maria e José Maria. João Maria de Agostini, Anastácio Marcafte e o Miguel Lucena de Boaventura. Então, quando você trabalha com o conflito do contestado, com o processo messiânico, com a ideia monárquica, ou seja, a volta, todo esse imbróglio que a gente tem aqui, ele se dá com essa figura de destaque aqui, ó, José Maria, mas é o Miguel Lucena de Boaventura. Esse conflito, quando você põe fim a ele, né, na figura de Felipe Schmidt com Carlos Cavalcante, quando você põe esse fim, que nós vamos doar aí cerca de 20 mil quilômetros de terra para o Paraná, esse processo ele tem um reflexo muito grande hoje, quando você tem a ideia do pré-sal. O pré-sal tem uma característica, esse espaço doado por Santa Catarina no litoral é uma área de grande concentração de petróleo. Nós até tentamos reivindicar esse espaço de volta, mas
100 anos depois isso não teria mais sentido dentro desse desenho. Então, muito cuidado com a guerra do contestado, com o conflito contestado. Ano passado se comemorou o centenário. A FEPESE tem os olhinhos muito grudados quando se trabalha com essa ideia de conflitos. E aqui, caminhando, na verdade, saindo de Santa Catarina, saindo do Brasil e chegando no mundo, nada melhor do que lembrar o movimento Primavera Árabe, né? Por que o movimento Primavera Árabe? Sempre que você trabalha com os chamados conflitos da atualidade, vocês vão perceber que é uma característica do programa de vocês, terrorismo, por exemplo, essa ideia. Então, sempre se remonta à ideia do movimento Primavera Árabe. Então, essa ideia do Primavera Árabe vale a pena lembrar. Ela começa na África, ela começa na Tunísia, com autoimolação, dali se espalha pelo norte da África, do Saara Ocidental até o Egito, chega ao Oriente Médio, né? Isso é uma característica muito comum hoje nos países em crise, se você perceber, né? Alto índice de desemprego, você já viu isso em algum lugar? Crise econômica, você já viu isso em algum lugar? Pouca representação política e pouca liberdade de expressão, porque, na verdade, o que vai vigorar aqui são as chamadas ditaduras. Então, quando você tem esse movimento Primavera Árabe, ele respinga basicamente entre o Saara Ocidental até o Egito, chegando na região do Oriente Médio, mas é interessante que ele não consegue derrubar um dos mais longos ditadores que a gente tem na história, que é o ditador da Síria, para a gente ter uma ideia, né? O Bashar al-Assad. Nós não conseguimos fazer isso. Isso se dá por vários fatores. Dentre eles, você vai perceber que o conflito da Síria hoje ele é dividido em 3 partes. O conflito tradicional, que é a derrubada do ditador Bashar al-Assad, que é aquele conflito de Alepo, né? Primeiro ponto. O segundo conflito que você tem dentro dessa região é o próprio instalar do Bashar al-Assad. E o terceiro grande conflito que você tem é um povo que corre por fora, que é o chamado Estado Islâmico. Então, sempre se associa 3 situações para um único conflito. Então, quando você pega essa situação, né, que você vai atingir a Síria juntamente com aquele outro grupo, que é o Estado Islâmico, você precisaria tomar muito cuidado geograficamente onde é que ele está instalado. Ali você tem uma linha tênue entre 2 países que entraram em confronto com os Estados Unidos, o Iraque e o Irã. O Irã tem uma pausa com os Estados Unidos, mas é uma linha muito tênue dentro desse desenho. Aquilo virar um conflito é um pontozinho só. Ao norte você tinha um inimigo americano, agora você tem um amigo. Que amigo é esse? É o Kurdistão. Os Estados Unidos se aproximou do Kurdistão e você vai lembrar, o Kurdistão é um povo sem pátria. Se ele é um povo sem pátria, ele teoricamente ocupa espaço do outro. Ele ocupa parte do Iraque, ele ocupa parte do Irã, e ele ocupa uma parte extremamente importante desse conflito, que é uma parte da Síria. Então, dentro desse contexto, para se tentar melhor entender essa situação, é você olhar pelo menos alguns países e os olhos que você teria basicamente para isso. É interessante quando a gente coloca isso, ó, por exemplo, os Estados Unidos, ele opõe-se ao Bashar al-Assad e ao Estado Islâmico. Se você perceber quem é o inimigo nesse momento da história, né, dentro desse contexto, você vai lembrar, você tem no lado Vladimir Putin, mas você teve por muito tempo um cara chamado Barack Obama. O Donald Trump, a gente já sabe a posição dele e ele não volta atrás. Mas o interessante você olhar isso ainda é com os olhos do nosso amigo Barack Obama. Você vai perceber aqui, olha só nesse desenho, opõe-se ao Bashar al-Assad e ao Estado Islâmico. Aqui ele opõe-se ao Estado Islâmico, a Rússia, mas apoia o Bashar al-Assad. Agora você descobriu que ter um conflito aqui, ele vai muito além do território da Síria, ele pode atingir os parceiros americanos, mesmo dentro do Oriente Médio, e a Rússia, na realidade, pode atingir a Europa. E atingir a Europa não é interessante para ninguém. Por incrível que pareça, nem o Brasil, que vive de commodities hoje, uma guerra é muito problemática para todo mundo, então melhor é negociar isso economicamente. Você vai perceber, o Irã, lembra daquela linha tênue que a gente tinha? Ele opõe-se ao Estado Islâmico, então olha só interessante, né? Muito semelhante aos Estados Unidos, mas ele na realidade também se opõe aos insurgentes sunitas, o grupo de Alepo, para se ter uma ideia, né? E olha só, e ele apoia o Bashar al-Assad. Se você olhar isso, Rússia e Irã, teoricamente, estariam do mesmo lado, ó. Tá joia? Nos Estados Unidos não teria ninguém do lado dele? Teria sim. É claro, sempre parceiro, a Arábia Saudita. Dentro desse contexto, você vai olhar tudo que você vê dos Estados Unidos, você, por sua vez, olha dentro da Arábia Saudita, né? Certo? Então, correndo por fora, a porta de entrada da Europa. Onde é que está a porta da entrada da Europa via Oriente Médio, né? Ela estaria aqui, ó, na Turquia. Então, a Turquia, o governo Bashar al-Assad e os separatistas
na realidade são oposição ao processo da Turquia. E apoia, com certeza, a coalizão comandada pelos Estados Unidos e, consequentemente, os rebeldes. Então, quando você olha hoje o caso da Síria e você olha hoje o caso do Estado Islâmico, esse é um desenho que, teoricamente, a gente teria que tomar muito cuidado. Não é a Síria em si, é onde está o estopim que poderia explodir um conflito dentro da região. E você viu agora recentemente, né, os tiros sendo dados para tudo quanto é lado, né? Você olha do outro lado do mundo, né, como se fala, você teria a Coreia do Norte. Então, um conflito com a Coreia do Norte pode não atingir diretamente os Estados Unidos, mas ele atinge a Coreia do Sul, consequentemente um parceiro comercial dos Estados Unidos, e economicamente nós teríamos um revés extremamente grande para muitos países do mundo, não só para quem estivesse do lado. E para fechar essa nossa conversa, pessoal, certo? A gente vai aguardar vocês, que vocês sejam muito bem-vindos, né? Aí assistir a nossa aula, isso foi só um gostinho para ficar aí com vocês. Então, boa sorte, estamos esperando vocês, tá?